Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje falaremos sobre a hidrografia da África. Vamos nessa? Então vamos nessa. Então vamos lá. Hidrografia da África. Antes de mais nada, peço para você que você deixe seu like aí para ajudar e, se possível, se inscreva no canal. Fechou? Então, hidrografia da África. A África é um continente muito grande, é um dos maiores do mundo. Na verdade, né? Tá bem próximo da América ali, entre os maiores do mundo, né? Então é um continente gigantesco e por isso tem muitos cursos d'água. Falarei sobre alguns. Primeiro, o Lago Chad. O Lago Chad, ele é interessante, né? Porque ele é um lago que está diminuindo e ele é um lago importante para a região onde ele está localizado. Então, ele é um lago residual, ou seja, naquele lugar antigamente, né, onde é o deserto do Saara, era um grande oceano, tinha água por ali, né? E aquela região foi secando conforme foi se transformando em deserto, né? Para você que não sabe, como que o Saara ele se transformou em um deserto, né? Por conta da sua localidade no trópico e da circulação do ar, né? Que o ar leva as chuvas do trópico para a linha do Equador, formando a zona de convergência intertropical na linha do Equador, e por outro lado, seca, né, as nuvens ali no trópico. E com isso, nos trópicos nós temos alguns desertos. Não é só o deserto do Saara, tem deserto na América, deserto na África, deserto na Ásia, deserto na Oceania. No Brasil não tem esse deserto, porque no Brasil nós temos os chamados rios voadores, que aí são as chuvas que saem da Amazônia e não conseguem passar pela Cordilheira dos Andes e rebatem para o sul do Brasil e por isso não tem deserto. Mas nos trópicos existem os desertos. Então, naquele lugar onde hoje é o deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, o segundo maior do mundo, ali tinha água, tinha um oceano. E aí esse oceano foi secando conforme o deserto do Saara foi se formando e restou o Lago Chad. Só que o Lago Chad, né, como ele é interiorano, né, e todo o lago, o mar que fica preso, né, um mar fechado dentro do continente, ele seca, normal, né, é um processo natural. Por conta disso, né, e aí esse lago, perdão, ele está secando, tá? Esse lago residual, né, ele naquela região existiam as florestas mediterrâneas, onde é o Saara, né, existia água e florestas mediterrâneas, e essa região onde existiam as florestas mediterrâneas e água, ela, por conta da movimentação das placas tectônicas, ela se movimentou, como eu disse, e parou aí na região dos trópicos, e essa região dos trópicos, por conta da circulação dos ventos, como eu já disse, né, forma-se ali um deserto. Essa água do Lago Chad é importante para o Chad, Camarões, Níger e Nigéria. Lembrando que a Nigéria é um dos países mais populosos da África. Então, essa água do Lago Chad é importantíssima para a sobrevivência dentro da África. E aqui em cima você observa, olha só, a imagem da diminuição gigantesca do Lago Chad. Perceba só a mancha azul, como ela diminuiu ao longo dos anos. Então, é um lago que é muito preocupante, né? A forma como ele está secando. E você percebe a importância dele também, né? Que ao redor dele, ó, nós temos áreas desérticas. Quer dizer, sim, ao redor do oásis que ele forma, né? Nós temos áreas desérticas e ao redor dele mesmo, né? Nas margens dele, você percebe que tem áreas verdes. Então, é um deserto que traz vida ali dentro daquela região. Então, ele é um lago residual, como eu disse, né? Ele é pelos restos das águas. Ele está perto da extinção dele, né? Ele perdeu 90% das águas em 40 anos. Tem um alto consumo de água, né? Um dos motivos também são as mudanças climáticas que jogam menos chuvas nos afluentes, né? Nos rios que levam água para esse lago e com isso diminui a vazão e, consequentemente, diminui também a capacidade de reter água, porque um lago desse tem muita evaporação de água. E também existem as represas nesses próprios rios, né? Porque a galera faz represa para alimentar a área irrigada, né? Para alimentar a agricultura e também para o próprio consumo de água. Isso também diminui a vazão de água para o lago, consequentemente chega menos água no lago, a evaporação continua a mesma, e com as mudanças climáticas, às vezes a evaporação ela aumenta, e aí o lago não consegue sustentar, porque ele vai evaporar muita água, vai chegar pouca água, menos água que era o normal, e assim vai diminuir. Como eu disse, ele manda água para esses países, e ali é uma área de conflito por conta de grupos terroristas, né, como é o caso do Boko Haram, um dos grupos terroristas mais violentos
que existem atualmente. Nós também temos os grandes lagos africanos que ficam no Rift Valley ou no Vale da Grande Fenda, uma região de placas divergentes, bem aqui ó, no chifre da África. E essa região aqui onde temos a fenda, né, o rift, que é o primeiro processo para a formação de um novo continente, né, onde as placas se separam, forma-se uma fenda, e essa fenda ela vai crescer de modo que o mar ele vai ocupar, o mar Mediterrâneo ele vai descer aqui na fenda, formando um novo oceano e dividindo a África desse novo continente aqui, onde está o chifre da África. Então aqui nós temos essa grande fenda que está dividindo a África, né, está puxando a África para dois lados. É a região, por exemplo, importantíssima porque foi ali que foram encontradas evidências, né, humanas mais antigas, os fósseis humanos mais antigos da história até então. Então é um importante sítio arqueológico e é importante também para a África, porque é nessa região, né, que nasce, por exemplo, o Rio Nilo, que é um rio importantíssimo ali para o norte da África, né, e onde temos, por exemplo, os grandes lagos africanos. Né? Olha, perceba só, são lagos de movimentação tectônica. Então aqui, ó, você percebe alguns deles aqui na imagem do mapa, né, os maiores. Então temos aí o Nyassa, Tanganica, Kivu, Albert, Vitória, Turkana, né, sendo que a gente vai destacar aqui o Albert, o Vitória, o Malawi, né, que é o Nyassa, também chamado de Malawi. Esses aí são os grandes lagos africanos, né. Percebe que também tem o Lago Chad, que eu falei agora, ele tá bem aqui, ó. Enfim, os grandes lagos são formados aí por essa movimentação das placas tectônicas, no caso aqui da Grande Fenda, placas tectônicas divergentes. Rio Nilo, rio importantíssimo para a África, né, para a história africana. A civilização egípcia, né, antiga egípcia, pode ser considerada por muitos o império que durou por mais tempo, né? A civilização que durou por mais tempo assim na história, o mais longevo. E muito disso, ou totalmente disso, se deve ao Rio Nilo. Por quê? Porque o Rio Nilo ele nasce lá naquela região das placas divergentes. E onde há limite de placa tectônica, há terremotos, há maremotos e também há formação de vulcões. Então, o Rio Nilo ele atravessa áreas vulcânicas e, com ele carrega terra vulcânica, que é uma terra muito fértil. Então, no caminho do Rio Nilo, ele vai levando essa terra vulcânica e, além de levar água para abastecimento, para a pessoa beber água, ele leva terra fértil também, o que facilita, né, o plantio, porque o Rio Nilo ele atravessa o deserto do Saara. Então, ele leva água e a possibilidade de sobrevivência com a plantação de alimentos, principalmente nessa região aqui em cima, ó, essa região bem verdinha, que é o delta do Nilo. Para você que não lembra, né, delta é uma região, né, a foz do rio, é a região onde o rio deságua no mar. No caso aqui, ó, o rio Nilo vai jogar a água, seu fim será no mar Mediterrâneo, ele jogará água no mar Mediterrâneo. E aqui nós temos um delta. O que é delta? Delta é a foz, esse lugar onde o rio deságua, que ele se divide em vários canaizinhos num formato triangular que lembra aquela letra grega, o delta. Por isso que é delta do Nilo. Então perceba só, tem vários canaizinhos aqui jogando no mar Mediterrâneo. Isso aqui é uma foz em delta. Existe também, por exemplo, a foz em estuário, que seria uma linha reta praticamente, né? Um canal só de água que joga no oceano. E o Amazonas, por exemplo, ele tem a foz mista, porque ele tem, né, ele tem um pouquinho de canais, né, lá na ilha de Marajó, mas ele também joga reto, então ele é uma mistura dos dois. Ele não tem esse tanto de canais aqui da foz em delta, mas ele chega a ter mais de um canal, por isso que ele é misto. Enfim. O Rio Nilo, então, ele nasce naquela região lá do Vale da Grande Fenda, no Rift Valley, tá? Ele é importante para a formação da civilização egípcia, é importante para a história da África, é importante para a sobrevivência do Egito, tá? Aliás, ó, essa região do Alto, né, Alto Egito, Alto Nilo, né, é a região onde o rio Nilo ele é mais alto, porque os rios normalmente fazem isso, né? Eles nascem nas áreas mais altas e descem até chegar no oceano. Então o rio Nilo ele faz isso, ele nasce na região mais alta lá no Rift Valley e vai chegar até o mar Mediterrâneo. Ele é considerado a dádiva do Nilo por quê? Porque ele levou vida. Aliás, ele levou vida para o Egito, né? Então, o Nilo ele é considerado uma dádiva ali para o Egito. Como eu disse, o leito tem terras férteis porque carrega terras vulcânicas. A sua foz em delta é o local onde ele mais deposita essas terras, por isso que é muito fértil, né? Aqui no seu delta é a região muito fértil, perceba só.
Ele é considerado o maior do mundo por alguns, né? Hoje em dia, pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o maior rio do mundo é o Rio Amazonas. Mas o Rio Nilo, ele é considerado por alguns cientistas, né, ainda hoje como o maior do mundo. Então tem essa questão aí. Mas pelo INPE, o maior do mundo é o Amazonas. No Guinness Book, por exemplo, que não tem nenhuma conotação científica, né? Mas no Guinness Book é o Rio Nilo, se eu não me engano, que está como o maior do mundo. Mas, de qualquer forma, ele é um dos maiores do mundo. Ele é gigantesco, assim como o Rio Amazonas. Atravessa aí 10 países ao todo. Canal de Suez, também no Egito. O Canal de Suez é o seguinte, ele é um canal artificial, foi criado pelo ser humano com o seguinte objetivo, ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Então está o Mar Mediterrâneo aqui, o Canal de Suez ele faz essa ligação até o Mar Vermelho. O Canal de Suez ele tem alguns lagos no seu caminho, né? Como os canais, né? Geralmente tem o Canal do Panamá, por exemplo. Já fiz um vídeo sobre isso na hidrografia da América Central. Os canais ele tem alguns lagos aí, que é onde a marcação para e tudo mais. Ele encurta a distância entre Europa e Ásia e também entre a África, né, e a Ásia. Então, o que acontece? Antes do Canal de Suez, as embarcações elas tinham que dar a volta lá embaixo da África, o caminho do Vasco da Gama, né? Tinham que dar a volta lá embaixo na África, isso aí duraria um tempo enorme. Com o Canal de Suez, esse caminho é encurtado de uma forma gigantesca. Então, os países ali do sul da Europa e tudo, eles já emanam suas embarcações e passam pelo Canal de Suez e já estão na Ásia. Então, é muito rápido. Então, esse Canal de Suez aí facilitou muito a logística do transporte de mercadorias. Qual que é a história dele? Ele foi construído por França e Egito, mas o Egito depois ele vendeu a sua parte para o Reino Unido porque devia ao Reino Unido, tinha uma dívida externa. Então, ficou pertencente inicialmente à França e ao Reino Unido. Existia uma convenção, na mesma época da Conferência de Berlim, em 1888, para que esse canal nunca fosse fechado, porque, como eu disse, ele é importante economicamente para o planeta. Em 56, né, aqui no contexto da guerra ali, do conflito árabe-palestino, né, da questão palestina ali, do conflito árabe-israelense, perdão, nós temos aí, em 56, o Egito, com apoio da União Soviética, ele vai nacionalizar o Canal de Suez. Ele vai pegar de volta para o Egito o Canal de Suez. Vai falar, ó, o Canal de Suez está dentro do Egito, então é nosso. Beleza, pegou. Obviamente, a Reino Unido, França, Israel não vão gostar disso aí, vão tentar se mobilizar, mas aí os americanos vão demover eles dessa ideia. Fala, opa, não vamos entrar nessa guerra aí não, já está tendo muita treta aí no nosso planeta, nós estamos com soldados espalhados pelo planeta em outras guerras, não vamos entrar nesse conflito. Então, em 56, o Egito pegou de volta o Canal de Suez. Em 65, nós temos a Guerra dos 6 Dias, em que é uma guerra muito rápida, em que Israel toma praticamente todos os territórios ali vizinhos dele, inclusive a Península do Sinai, e, consequentemente, o Canal de Suez. E aí o Israel fecha o Canal de Suez. Lembra que era proibido? Israel fechou o Canal de Suez. Por conta disso, houve uma mobilização internacional para resolver esse problema. Então, em 75, houve um acordo mediado por agentes internacionais entre Egito e Israel, né? Muito por Estados Unidos ele estava envolvido, né, nesses acordos, e faz com que o Canal de Suez ele seja devolvido às mãos do Egito. Então, nesse acordo em 75, o Canal de Suez voltou para o Egito. 10% do comércio mundial passa por esse canal de água artificial, e aí eu chamei a atenção dos Houthis, que eu também fiz um vídeo sobre os Houthis, tá? Os Houthis, eles utilizam o Canal de Suez como uma forma de ataques, de guerra, ataques políticos, né? Atualmente, apoiando, né, a causa palestina, os Houthis, eles que ficam no Iêmen, lá na pontinha do Canal de Suez, lá na parte já do Mar Vermelho, eles atacam os navios que estão passando ali, navios de países que eles consideram inimigos, e estão fazendo uma guerra comercial, né? Porque eles estão destruindo cargas, destruindo navios, enfim, aí os países atacados contra-atacam, enfim. Esse conflito já foi mais intenso, mas ele continua, né? Os Houthis atacando as embarcações. Outro problema dessa região são os piratas, como é um canal, por vezes acontece ataque, né, de sequestro de navios, de embarcações, enfim. Tem um filme bom sobre isso. Claro que é um filme, né? Ele não tem compromisso com a realidade 100%, mas é um filme bem legal para você entender o contexto ali, que é o Capitão Phillips, com Tom Hanks. É um bom filme, eu gostei. Temos também os rios arreicos. O que é um rio arreico? O rio arreico é um rio que seca, ele infiltra. Então, chove, né? Aí junta água lá naquele rio, mas essa água vai infiltrar.
tá? Porque é uma região muito árida. Então vai formar como se fosse uma esponja. Essa água vai voltar para o interior do planeta. Então esses são os rios arreicos no Saara. Quando chove no Saara, esses rios eles vão se formar, mas com o tempo eles vão absorver toda a água e vão sumir. Ou seja, são rios temporários, tá? Os rios arreicos. Temos também o rio Níger. O rio Níger ele tem uma característica bem curiosa. Perceba só, o formato do rio Níger, ele parece um bumerangue, ó. Ele faz aqui, ó, parece um morro, né? Uma montanhazinha. Ele faz essa curva, que é bem legal, né? Olha só que interessante, o rio faz uma curva para baixo aqui. Ele vem de baixo, sobe e desce de novo aqui no continente. Ele nasce aqui no Planalto da Guiné e vai desaguar aqui, ó, na Nigéria. Vai ter uma foz em delta aqui na Nigéria. Ele faz esse arco, e aí o que os cientistas acreditam? Que na verdade ele é a junção de dois rios. Perceba só que tem uma grande quantidade de água aqui, ó, que são alguns lagos. Então, o que acredita-se? Que tinha um rio aqui, esse rio ele terminava por aqui e tinha outro rio aqui, mas por algum motivo os dois acabaram se juntando e formando um só, que é o rio Níger. Então, esse rio Níger, que ele é bem grande, então, atravessa vários países, ele também é importante para abastecer estes países que ele está localizado. Ele também atinge aqui ao norte da África, uma região mais árida. E ele abastece também as caravanas, né, os nômades, pessoas que passavam dentro aqui do deserto do Saara, então ele é um rio importante também dentro da história da região. Ele possui um delta interior, como eu disse, naquela região aqui, ó, mais azulzinha aqui, ó, nós temos alguns lagos, então tem um certo delta ali. E aí nesse delta tem uma cidade interessante, que é essa cidade aqui, ó, Mopti, que é uma cidade que tem 3 ilhas e elas são ligadas por diques, e por vezes ela é chamada aí de Veneza de Mali, que são várias ilhazinhas ligadas por diques. Interessante, curioso isso aí. Ele é importante no abastecimento e na produção de energia hidrelétrica. Nós temos também o Rio do Congo, que também faz um movimento semelhante, né? Também faz um movimento circular aqui, o Rio do Congo. O Rio do Congo, ou Zaire, né? Você pode ver com esse nome também, ele é o segundo maior rio do mundo em volume de água, só perde também para o Rio Amazonas. O Rio Amazonas ele é o maior do mundo em extensão e em volume de água. Ele atravessa a floresta do Congo, que é uma das regiões que tem uma das maiores biodiversidades do planeta. E assim como a floresta, o próprio rio tem uma grande biodiversidade. Então ele tem várias espécies endêmicas, espécies animais animais vegetais que só existem ali. Né? Por exemplo, bonobos, gorilas, né, na floresta e peixes, né, dentro da água. Então, nós temos aí uma grande biodiversidade, é uma região que tem que ser preservada também. Né? Você vai lembrar da animação, do filme, do Tarzan, se passaria na região ali do Rio do Congo, da Bacia do Congo. Ele atravessa 2 vezes a linha do Equador, uma curiosidadezinha, né? Que ele sobe e desce, então ele atravessa 2 vezes a linha do Equador. Ele é navegável por barcos pesados, porque ele é muito profundo, ele é o rio mais profundo do mundo, então, por conta disso, ele facilita o transporte de embarcações pesadas, né? E ele tem as cataratas dele, né? Porque, como eu disse, né, o rio normalmente ele nasce nas áreas altas e vai descendo. Então ele tem a sua área de planície, que é uma área navegável, muito navegável, mas ele também tem suas áreas, né, de planaltos. Então ali tem cachoeiras, tem as quedas, né? E aí entre essas quedas nós temos aí a de Livingstone, que ou Limestone, não sei como é que fala em inglês, né? Essa área é uma área turística, né? Uma área que a galera vai lá para ver, né? É muito bonito mesmo as cachoeiras aí. Em seu delta encontram-se hidrocarbonetos, que são elementos, né, formados aí por hidrogênio e carbono, né, utilizados para a produção de combustível, de gás, utilizados para a produção de gasolina, enfim, de combustíveis. Então, imagina, tem importância econômica gigantesca aí no delta do Congo. Produz energia hidrelétrica, como eu falei, tem 40 usinas hidrelétricas aí dentro do seu percurso, e também é utilizado para o transporte fluvial, assim como o Rio Amazonas. Bom, galera, espero que você tenha gostado. E se você gostou, né, deixa seu like, se inscreve no canal. Obrigado pela companhia e até a próxima.